Bom, agora vamos falar um pouquinho de qualificação do sistema de água, validação do sistema de água, passar para vocês a experiência que a gente tem na hora que a gente vai fazer as qualificações do sistema de água. O que acontece? Adorei ver a apresentação da Solerri, passando um monte de informações e tal, cuidados especiais, porque isso nos ajuda com a nossa qualificação. Todo mundo já sabe que saiu uma consulta pública 653, saiu há pouco tempo, para substituir a nossa RDC 17. Se não sabe, deveria saber. A gente trabalha em indústria farmacêutica, ou quase farmacêutica. Tem gente aqui que trabalha com hemodiálise, talvez, né? Qual é a empresa? Fresenius Medical. É aqui no Rio mesmo? Eu sei. E mais trabalha no Rio com a Tia Vera. Um dia eu vou ser assim, quando eu crescer eu quero ser home office. Então vamos lá, gente. Falar de qualificação, validação, operação do sistema de água. O processo de tratamento de água para uso farmacêutico é baseado em eliminação de impurezas que o Eduardo comentou aqui com a gente. Física, química, biológica. O mais importante, o Eduardo também comentou sobre isso. Se alguém vai vender um sistema de água para vocês e não sabe quais são as características da sua água de entrada, fuja dessa pessoa. Se ele botou alguma coisa e você não passou para ele as informações das características da sua água de entrada, com certeza você vai ter problema. O básico de um tratamento de água é conhecer a água de entrada. Então tem gente que trabalha com poço, tem gente que trabalha com água da cidade, tem cidades que têm características diferentes de água potável, não é? Então é fundamental conhecer a água de entrada. E a água, a gente tem que botar com níveis estabelecidos nos compêndios oficiais, RDC 17 e a farmacopeia da quinta edição brasileira. O objetivo, deixe presente os requisitos mínimos necessários no que se refere aos seguintes tópicos. Material de construção. Antes disso, tudo começa com o requisito do usuário. A gente precisa saber quantos pontos de uso a gente vai ter, qual é a característica da água que a gente precisa, é água pré-injetável, água purificada. Pensando também se a gente vai ter algum crescimento de pontos de uso no futuro próximo. Porque cada ponto de uso representa um custo para a gente, que a gente vai precisar fazer muitas análises naquele ponto. Mas também se a gente deixa de instalar um ponto adicional que vai ser utilizado daqui a 1 ano ou 2 anos, é muito ruim para a gente cortar o meu looping e abrir para mais um ponto 1 ano depois. Então, o requerimento do usuário é fundamental. E o requerimento do usuário deve ser feito de forma multidisciplinar, com as pessoas da produção, com as pessoas de engenharia, com as pessoas de controle de qualidade, com as pessoas de garantia da qualidade também. E aí a gente precisa ter as características dos materiais de construção. A tecnologia, nossa conversa. Tecnologia de água purificada, água pré-injetáveis, distribuição e armazenamento, qualificação dos sistemas de água purificada e água pré-injetáveis e revisão dos sistemas, aquela revisão periódica. Com relação ao material de construção, a gente tem que se preocupar com a compatibilidade do material. Lembra que o Eduardo comentou? Eu vou fazer sanitização com ozônio. Eu tenho que ter minhas conexões com Teflon. Outros materiais podem se deteriorar. Uma outra coisa que eu já tive uma experiência em que tinha um ponto de uso numa água WFI, só naquele ponto de uso tinha TOC acima do normal, de 500 ppb. Caramba, como é que pode um negócio desse, né? Um ponto de uso num looping de água WFI com mais de 500 ppb. A gente descobriu que o diafragma da válvula tinha um pequeno furo. E aí a água passava no meio daquela borrachinha e na hora que a gente abria, ele contaminava aquele ponto. Então é difícil pra caramba acontecer uma coisa dessa. Então se acontecer isso, vocês podem observar esse tipo de coisa também. Prevenção contra vazamentos, resistência à corrosão, acabamento interno liso, soldagem, os materiais selecionados facilmente soldáveis de forma controlada,
A gente precisa ter desenhos de flanges ou juntas, documentação, materiais devem ser considerados como elementos sanitários do sistema. Eu sou engenheiro, minha formação foi dentro de fábrica, e minha preocupação maior é quando eu vou comprar. Quando eu vou comprar qualquer sistema, qualquer coisa, eu penso sempre no depois, como eu vou manter a minha instalação. É fundamental vocês pensarem nisso. Não adianta só eu comprar o melhor sistema do mundo. O que adianta eu comprar uma Ferrari? O que adianta eu comprar uma Ferrari e depois não ter dinheiro para manter a Ferrari? Então a gente tem que pensar. Pode ser sem microfone, não tem problema não. Alô? Ainda mais que hoje foi um dia especial que eu vi uma perereca dentro do meu quarto. Foi sensacional isso. Deu um trabalho danado aquela perereca, que ela pulava. Perdi até o que eu estava falando. Lembrei da perereca, fiquei sem ação. Da Ferrari. Então a gente sempre deve se preocupar no depois. Como eu vou manter isso? Não é? Então, se você tem um sistema, quando eu falo de osmose reversa para fazer tratamento, é o que mais tem aí no mercado. Mas também é o que mais dá problema. Contaminação em osmose reversa, ela começa, os biofilmes começam a se formar desde o momento que você starta o sistema. Liguei o sistema, horas depois você já tem biofilme no sistema. Então, osmose reversa é difícil tratar, é difícil sanitizar. Tá? Os materiais de construção, sempre pensando no depois. Se a fábrica é minha, eu falo sempre como se a fábrica fosse minha. Como se a fábrica fosse minha. Inox 316L. Ponto. Pode utilizar PVDF. Tem que ficar aqui. Pode utilizar PVDF, é plástico. Mas se eu quiser fazer uma sanitização a quente com esse PVDF, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai criar barrigas. Então eu tenho que criar um leito em toda a minha tubulação. Então o PVDF para instalação miudinha, de repente até vai. Mas instalação grande, o ideal é trabalhar sempre com 316L. PVC não é permitido hemodiálise. Está escrito. Pois é, uma vez. Não. É inerte, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de abrir uma tubulação do PVC que passa a sua água quase purificada. Ela está podre por dentro. Né? Está marrom, às vezes está verde e tal. Então não deve ser utilizado PVC. Reservatório. Tudo isso a gente deve colocar no requerimento do usuário. Nosso reservatório trabalhar com 316L. Rugosidade que a gente deve ter. Menor do que 0,8, micro RA. Ok? 0,8. Menor que 0,8. E aí no meu requerimento do usuário, eu vou colocar que meu tanque vai ser de aço inox 316L, rugosidade menor do que 0,8 micro-RA, e nós vamos fazer um teste de aceitação de fábrica lá. Nós vamos ir lá no local para medir a rugosidade do meu tanque, verificar o databook do meu tanque, um certificado de todos os materiais que foram utilizados no tanque. Eu estive numa fábrica uma vez, fazendo FAT, uma fábrica de tanques reatores. E essa, eu andava com um imã, eu era meio terrorista. Porque tudo devia ser 316R. Eu tinha uma antena, na pontinha tinha um imã. Aquilo ali indicava o seguinte: olha, se ele grudar, grande chance de não ser 316R. Grande chance. E aí, lá foi eu, tanque de 6 mil litros. Subi numa escadinha, fui lá em cima na visita do tanque, tinha um pescoço de mais ou menos 50 centímetros. Coloquei minha anteninha e puf, grudou. O tanque tinha que embarcar no dia seguinte. Porque tinha gente esperando para instalar o tanque. E aí? Eu deixei a antena lá em cima. Chamei o dono do negócio. E agora, o que a gente faz daqui? Eu não sei, não sou eu para decidir, eu vou chamar para fazer um FAT aqui para poder ajudar. Então a gente
gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Pedir o databook, acompanhar a construção, porque nós somos muito enganados. A gente na fábrica, a gente recebe materiais misturados. A gente recebe tubulações, conexões, curvas, teias. E tem muita coisa misturada, 304 com 316. E a gente não sabe. Então tem que ter sempre uma pessoa que vai receber os materiais. Essa pessoa que recebe os materiais sempre com a documentação, examinando um a um. Para não ter problema. Geralmente, água purificada é produzida por ionizadores, osmose reversa, transmutação, eletrosterilização, contudo, mais comum uma combinação dessas tecnologias. A deionização não é mais permitido para a produção de água purificada. Eu sou da época que a gente tinha essa água que não chamava de purificada, chamava de água deionizada, que era utilizada para a fabricação de líquidos orais e cremes. E era água de alimentação do destilador também, era água deionizada. Em compensação, era uma água, o deionizador tem resina, assim como o carvão. O carvão é uma fonte de criação de micro-organismos. Então, o ideal é a gente não trabalhar com deonização. Alô? A deonização só como pré-tratamento. Tá? Filtro de carvão, moça. Qual é o seu nome mesmo? Carolina. Filtro de carvão é uma desgraça. Aquilo ali, quando tu vai fazer a amostragem depois do filtro de carvão, que você não fez essa sanitização há algum tempo, aquilo fica incontável. Quem é de microbiologia aqui sabe. E aí você vai fazer uma sanitização desse filtro de carvão. Vou colocar vapor. Isso aconteceu comigo, acho que eu já falei para algumas pessoas isso, né? Porque eu tinha cabelo aí. Garoto esperto, carioca esperto, fui sanitizar um filtro de carvão de 1000 litros e eu sabia que era para passar vapor. Passei vapor naquele tanque com carvão. E começou a aparecer carvão nos pontos de uso. Porque dentro do tanque tinha uma pecinha chamada crepina, que era de plástico. É tipo um ralinho com passagens minúsculas para só passar água, não passar o carvão. E eu destruí esse ralinho. Então eu tenho trauma de filtro de carvão. Acho que é por isso. Crepina, que nome, hein? Não é isso mesmo? Crepina? Nunca mais esqueci também. A gente aprende errando, né? É melhor aprender com o erro dos outros. Tecnologia para a produção de água purificada. A filtração através de filtros de barreira não deve ser usada nos anéis de distribuição. Então, nos pontos de uso, não se permite mais utilizar filtros. Ponto 22. E quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, todos os pontos de uso tinham filtro. Ponto 22. Todos eles. E hoje não é mais permitido, porque você acaba ocultando a contaminação que pode ter na linha. Quando utilizar um filtro de barreira imediatamente antes do tanque de armazenamento, tem que existir um pontinho de amostragem dele. E a técnica mais empregada como etapa final de tratamento para a produção de água purificada é a osmose reversa. Mas com a termocompressão, caramba, olhando como custo operacional daquilo, deve ser caro pra caramba. O senhor Henrique já foi embora. Que bom, então deixa eu falar. Foi embora não. Desculpa aí, foi mal. Não, não é caro não. Mas o grande detalhe é o seguinte, da termocompressão. Eu, como engenheiro de manutenção também, eu me preocupo com o pós. Como eu vou manter essa porcaria? Então, assim, é muito melhor investir mais no início e depois você ficar tranquilo, chega sexta-feira, desliga teu sistema, na segunda-feira tu religa teu sistema e nada acontece. Uma osmose reversa, se você fizer isso, com certeza, na segunda-feira tu está arrasado. Que aquilo lá vai dar incontável, vai contaminar e você nunca mais tira a contaminação daquilo. Uma osmose reversa. Tá? Sim, ó. Todos. Não, porque isso serve para sanitizar, serve para reduzir a contaminação. O problema do filtro é o seguinte, eu tenho um filtro no ponto de uso, e aí eu vou fazer a amostragem naquele ponto de uso e eu estou com uma água boa.
Eu posso estar com uma água boa depois do filtro, mas a água que está recirculando não está boa, ela está contaminada. Por isso que não se usa mais filtros no looping, no ponto de uso, nos pontos de uso. Não se usa mais. Não se deve mais usar. O caso de hemodiálise é a parte. É um capítulo à parte. Não é? Não é? A osmose reversa, duplo passo, que ele já explicou. Uma sala de geração e distribuição de sistema com pré-tratamento e osmose no fundo e um tanque. Lembra que ele mostrou um filtro vente, não foi? O filtro vente, se você tem uma água aquecida, é importante que esse filtro vente tenha resistência para manter o filtro também aquecido, para não criar vapor dentro dele. E eu já vi tanques implodirem porque o filtro vente ficou obstruído. Então o tanque pode implodir. Então é muito importante ter também no tanque aquela válvula disco de ruptura com alarme. Ok? Sim, senhor. Queria voltar um pouquinho na sua experiência da questão do carvão. Você disse que tem um trauma, porque passou pela crepina e tal, e os grânulos acabaram comunicando o sistema. Você ficou cismado com o uso do filtro de carvão ou com o processo de sanitização com vapor? Bom, e aí eu vou completar a pergunta na hipótese de usar carbon block ao invés de carvão granular. Qual a tua impressão? Olha, o filtro de carvão, eu fiquei, não é traumatizado. Se eu puder não usar filtro de carvão, eu prefiro. O carbon block você acaba substituindo. Não é isso? Vai, substitui, então você tem uma periodicidade em que você acaba substituindo ele antes que ele comece a dar problemas. É diferente a instalação. Nós falamos, o Eduardo comentou, de utilizar metabisulfito bem próximo da osmose. Essa é a melhor solução. Evitar de usar filtro de carvão. Mas tem instalações miúdas, caramba, carbon block, um filtrinho de carvão lá que você usa e muitas empresas até trocam o filtro, né? O carvão. Mas se eu puder escolher, se a instalação não for grande, né? Se eu puder escolher, retirar o carvão com metabisulfito. Retrolavagem. Não, porque retrolavagem é água fria. O problema foi só o calor, que era de polietileno e destruiu o plástico, entendeu? E aí tem um termocompressor, que o Eduardo já explicou, para água para injetados e também água para água purificada, é só resfriar. Não é? Bastante interessante. A osmose reversa, que eu já passei, e o destilador, múltiplos estágios. A destilação é a técnica preferida para a gente, a água WFI. O aparelho de osmose, se utilizado na produção de água para injetáveis, deve ser validado de forma a garantir que a qualidade de água produzida seja equivalente à preparada por destilação. Osmose reversa tem que ter pessoal de operação muito bem treinado. Por isso que quando a gente vai fazer a qualificação do sistema de água, a gente procura ver os procedimentos, procura verificar os registros de treinamento dos operadores e verificar se ele tem condição realmente de manter aquele sistema de água adequado. Não adianta nada investir milhões se a tua operação não for boa, ou se a sua manutenção também não for adequada, o pessoal não for treinado para fazer a manutenção. E dentre os inconvenientes relacionados às membranas, destaca-se a alta probabilidade de formação de biofilme. Toda instalação de água tem biofilme. O que a gente faz é aprender a conviver com o biofilme, a fazer sanitizações frequentes para conviver com esse biofilme. Em comparação com a destilação, o uso unicamente de tecnologia de osmose para a produção de água para injetados aumenta o risco de contaminação microbiológica, principalmente devido aos seguintes fatores: formação de biofilme em ambos os lados da membrana. O biofilme no lado anterior da membrana concentra uma grande variedade de subprodutos metabólicos. E biofilme é muito difícil de ser eliminado. A gente estava falando de cloração, aí o Eduardo falava de cloração. Quem tem piscina, ou já viu uma piscina, o dia está um sol danado, aquele verãozão, a piscina está azul. Maravilha. Cloro, maravilha, perfeito lá, 1,5. E aí,
De tarde, final da tarde, o cloro evaporou e caiu uma chuva. No dia seguinte, como é que está a sua piscina? Verde. Imagina a tua instalação se não estiver protegida. O que acontece? A tua piscina você vai e escova mecanicamente. E dentro da sua tubulação, você vai fazer o que da vida? É difícil. Sistemas de armazenamento e distribuição devem ser considerados como parte crítica de todo o sistema. O sistema de armazenamento e distribuição deve ser configurado para evitar a recontaminação da água após o tratamento. Deve ser submetido à combinação de monitoramento em linha e laboratório. Eu vi um laboratório ser interditado porque não tinha monitoramento em linha de condutividade e TOC. E aí teve que fazer a instalação rápida para poder ser liberado. Distribuição de água purificada e água para vegetais deve ser realizada com anel de circulação contínua. E a sanitização, que a gente já falou aqui, o que eu mais gosto, que eu prefiro, é nada de sanitização química. Sanitização química é um desastre. Vou utilizar um ácido peracético. Quem trabalha aqui com sanitização química com ácido peracético sabe o que eu estou falando. Vamos enxaguar após a sanitização. Horas e horas. Aí vem o pessoal do controle, tá ruim, e joga a água fora. Não é? Muita água. Voltando à história do depois, né? Eu posso até investir mais numa sanitização com ozônio, ou eventualmente a quente, mas o meu custo operacional ele vai diminuir porque eu vou manter a fábrica pronta para trabalhar o tempo inteiro quase. Vai fazer sanitização com produto químico, você vai fazer fora do expediente. Às vezes, quando começa o expediente no dia seguinte, você ainda está enxaguando, porque não conseguiu retirar todo aquele ácido peracético, resíduo. Então, o ideal, trabalhar a quente, água para injetáveis, tem que trabalhar com temperatura acima de 70 graus, está inclusive na consulta pública, que está aí para vocês, inclusive, escreverem para lá, falarem que vocês querem ou mudar alguma coisa. A hora é essa. Está incomodando, vai. E água para injetável, aqui, ó, acima de 70 graus, isso está no relatório técnico da Organização Mundial da Saúde, 961/2011. Acima de 70 ou menor, não mais do que 4. E por serem considerados autossanitizantes, sistema bem projetado e mantido em temperaturas elevadas, normalmente dispensa a sanitização química. Isso para mim é o melhor. O negócio é não ter sanitização química. E o crescimento de micro-organismos pode ser inibido por radiação ultravioleta, manutenção do sistema quente, temperaturas acima de 65, sanitização periódica do sistema utilizando água quente, temperatura acima de 70, sanitização do sistema usando água superaquecida ou vapor puro, e sanitização química rotineira usando ozônio ou outro agente químico eficaz. Eu prefiro trabalhar com ozônio ou sanitização a quente. Acho que eu fiquei traumatizado por isso também. O trauma foi o seguinte: teve uma empresa que fazia sanitização com ácido peracético, e a menor concentração, o controle de qualidade que conseguia pegar, era o suficiente para alterar a coloração de um líquido oral, de um xarope. Tornava ele rosa. E as pessoas para descobrirem que era após a sanitização com ácido peracético, que a menor concentração conseguia alterar a coloração da matéria-prima. E aí ficou isso na minha cabeça. E aí nós temos a ultravioleta. O detalhe da ultravioleta é que a água vai ficar recirculando aqui o tempo todo. Se houver algum micro-organismo que passa na frente da ultravioleta, grudado numa partícula, fazendo uma sombra no micro-organismo, ele vai passar e não vai morrer. Só que como ele vai recircular, eventualmente quando ele volta, a ultravioleta tem ação nele. A eficiência é menor, porque ela tem partículas maiores, a eficiência é menor. Isso. E eu vou colocar uma experiência para vocês aqui de ultravioleta. Vocês que gostam de ultravioleta, colocar em pass-through, colocar em cabine de segurança biológica, colocar esse negócio todo aí, o pessoal adora. E eu odeio. Porque
Se eu coloco uma UV num pass-through ou numa cabine de segurança biológica, eu vou ser obrigado a controlar essa UV. Eu vou ser obrigado a fazer a manutenção periódica da UV. A eficiência dela, ela só é eficiente para as coisas que estão expostas para ela. Então, algumas coisas que estão por baixo, assim, não adianta nada. Então, é preferível a gente fazer uma validação na minha cabine de segurança biológica, faz uma limpeza de manhã, liga o equipamento, 15, 20 minutos depois, você faz o monitoramento microbiológico, faz 3 vezes isso, valida e arranca essa UV de lá. É menos uma porrinhação na sua vida. Mas tem gente que gosta de sofrer. Bom, faz pergunta que não sabe a resposta. Eu sei lá se o pseudomônio emite luz, pô. Quem emite luz sou eu sou um ser de luz. O pseudomônio emite luz, alguém sabe se... A ultravioleta, até onde eu me lembro, ela tem uma eficiência de destruir o DNA do micro-organismo até, no máximo, pelo que eu me lembro, 20 centímetros. A partir daí, esquece. Tanto que essas unidades que têm ultravioleta, elas não têm diâmetro muito superior a isso. E, normalmente, você tem 4 lâmpadas para haver reflexão de energia ultravioleta. Realmente, ultravioleta em pass-through, não sei se funciona. Pois é, agora com relação à sua pergunta, não vai ler melhor não, eu vou te responder. Mas eu vou perguntar quem sabe, né? Bom, olha só, tem a Eudralex Anexo 1 da Comunidade Europeia, que fala de produção de injetáveis, produção de produtos injetáveis. Ele publicou no início do ano passado um rascunho que está sendo revisado. E eles estão já para publicar isso. Foi revisado esse anexo 1 da Eudralex. Quem exporta para a Europa tem que seguir isso. Tá? Muito bem. Implicações das mudanças propostas no monitoramento de utilidades limpas, controle de biofilmes e produção de água para injetáveis. Esse anexo 1, aliás, como tudo que daqui para frente vocês têm que se acostumar, tudo é na base de análise de risco. Tudo com análise de risco. E esse anexo 1 fala disso. A natureza e a quantidade de controles associados às utilidades farmacêuticas deve ser proporcionados ao risco associado à utilidade determinada pela análise de risco. Reparem que eu não peguei todos os itens. Está aqui para 7.1, aqui é o 7.4. Peguei alguns itens lá para vocês. O resultado dos parâmetros críticos de alto risco da empresa deve estar sujeito a uma análise de tendência regular para garantir que as capacidades do sistema permaneçam apropriadas. Os desenhos atualizados devem estar disponíveis para identificar atributos críticos do sistema, como o fluxo das linhas, caimento, diâmetro, comprimento, tubulação, tanques, válvulas, filtros. Então, o que a gente precisa ter? Parâmetro crítico. Qual é o parâmetro crítico do sistema de água? TOC, condutividade, temperatura, pH, unidade formadora de colônia, tudo são parâmetros críticos. Que atributos críticos estão no meu desenho? Então, a vigilância sanitária chega na nossa casa. A gente tem que ter um fluxograma do nosso sistema de água. Assim como nós temos que ter um fluxograma do nosso sistema de HVAC. Assim como nós temos que ter um fluxograma do nosso sistema de ar comprimido. Para poder apresentar para a vigilância sanitária e mostrar que está tudo sob controle. Então, os desenhos atualizados. A água para injetáveis deve ser produzida a partir de água purificada, armazenada e distribuída de uma maneira que impeça o crescimento microbiano, por exemplo, com circulação a uma temperatura acima de 70. E para prevenir formação de biofilmes, esterilização, desinfecção e regeneração do sistema de água deve ser realizado de acordo com uma programação. Desinfecção do sistema de água com produtos químicos deve ser seguidos por um procedimento de rissagem validado. Esse que é a minha tragédia, esse negócio aí. Mas tem empresa que ainda usa e vai continuar usando. Eu trabalhei numa empresa lá em Avide. Mais de 20 anos atrás, que aparecia coliforme fecal no ponto de uso de água purificada. E eu estava lá uma semana e o pessoal do controle de qualidade botou a análise em cima da minha mesa. E aí eu olhei aquilo e falei, o que é E. coli? Eu não sabia que era aquilo.
Aí fui lá no controle de qualidade e perguntar, o que é esse negócio aqui? Ah, isso é coliforme fecal. Água purificada. Como assim? De vez em quando aparece, mas aí a gente sanitiza com ácido peracético. Era uma tubulação que não era looping, era uma tubulação de polipropileno, e era toda assim no pátio, né? Era toda assim e tal. Mas o detalhe do coliforme fecal não era por causa disso. É porque eles pegavam água de poço e não cloravam a água. Então pegava a água do poço, mandava para o castelo d'água sem clorar e pegava aquela água e utilizava. Lembra da cloração, Carolina? Tem que clorar a água. Outra coisa que o Eduardo comentou aqui é, por exemplo, sexta-feira a gente para a nossa produção. Aí a nossa cisterna, nosso castelo d'água não tem mais entrada de água. Está parado. Quando chega na segunda-feira, o que pode ter acontecido com o castelo d'água com minha cisterna? O cloro está lá embaixo. E a gente tem uma água armazenada que pode estar contaminada. E o pior que pode acontecer é você entrar com água contaminada na tua osmose reversa. Tá? Sistema de água para injetáveis deve incluir sistema de monitoramento contínuo. Isso está lá nessa Ultralex anexo 1, que é o rascunho lá. Carbono orgânico total e condutividade. Mas não é só para WFI não, para purificada também. Vapor utilizado para esterilização. Água purificada com baixo nível de endotoxina deve ser usada como qualidade mínima de água de alimentação para o gerador de vapor puro. Caramba! A gente hoje pega uma água purificada, bota no gerador de vapor puro e nunca se preocupou com endotoxina. Isso aqui ainda está no rascunho, estou publicando agora na Europa. Então, se vocês vão exportar para a Europa, se tem gerador de vapor puro, tem que tomar cuidado com isso. E o vapor utilizado nos processos de esterilização deve ser de qualidade adequada e não pode ter aditivos a um nível que possa causar contaminação. E a qualidade do vapor utilizado para esterilização de cargas e para steam in place deve ser avaliado periodicamente com base em parâmetros validados. A qualidade do vapor puro deve ser, no mínimo, igual à qualidade da água WFI. Ok? Todos os parâmetros. Tá? E alguns parâmetros. Gases não condensáveis. Lembra do CO2? E a fração dry mass fraction. E a qualidade do condensado. Quando a gente tem autoclaves, existe um teste na autoclave, no vapor da autoclave, que a gente tem que fazer. São gases não condensados. O que acontece quando você joga um vapor dentro da autoclave e tem uma bolha de ar que não é condensada? Essa bolha de ar dentro da autoclave, ela pode não permitir que a temperatura atinja a esterilização a 121 graus. E você tem algum ponto da sua autoclave com problema. E aí se sai uma ampola ou uma rolha, uma tampa contaminada, o que vai acontecer? Alguém vai usar aquilo ali. Espero que não seja eu. Tá certo? Então, esses gases não condensáveis, a gente tem que tomar cuidado. Tem um teste para fazer do vapor. A gente tem, na hora que vai fazer a qualificação desse vapor, a gente vai fazer análise desses gases não condensados. Vou falar de qualificação. Alguma pergunta? Caroline, pergunta de filtro, né? Pode perguntar. Não é de filtro, não. Curiosidade do que seria o aditivo do vapor. O que caracterizaria aditivo do vapor? Alguns anos atrás, a gente fazia esterilização com as autoclaves de produção com vapor da caldeira. E na caldeira a gente jogava soda cáustica, um monte de coisa, tratamento da caldeira. E esse vapor era utilizado no processo. Então hoje a gente não pode ter nada. A água, geração desse vapor puro, tem que ser uma água característica, água purificada. Então saindo da água purificada não tem mais problema. E a gente usava vapor de caldeira. Não sei como é que tem gente viva aí. Não sei como é que a humanidade não acabou. Como evoluiu, graças a Deus que as coisas evoluíram. Porque a gente fabricava com água bem ionizada, que eu comentei. Hoje eu posso falar que a Sherry já fechou mesmo. Não tinha looping. Era uma tubulação de aço de todo tipo.
e eu descobri que era de todo tipo num dia que eu fui fazer uma passivação com ácido nítrico, num sábado, carioca esperto, 30 anos atrás, fui lá, meti ácido nítrico, aquele troço ficava contaminando. Saí furando a tubulação num monte de lugar. Tinha ferro com 304, 316 e não era lúpio. Tinha tubo que descia na parede, coberto com massa e pintado também. Era assim a instalação. Então, graças a Deus, as coisas evoluíram para nós técnicos, porque cada vez a gente precisa se especializar mais, tem que conhecer mais, né? Não pode parar no tempo. E aí a qualificação? Está lá, olha, no CP 653, Consulta Pública 653. Olha que interessante, eu sempre chamei isso de qualificação de projeto. E eles agora estão chamando de qualificação de desenho, QD. Tudo bem. Mas lá na frente vocês vão ver que eles chamam de qualificação de desempenho e QD também. Então, alguma coisa eles vão ter que mexer, né? Bom, como é que a gente faz a qualificação de projeto de uma instalação dessa? O que a gente vai ver? Eu vou pegar meu requisito do usuário, eu vou pegar se o meu desenho tem todos os pontos que eu preciso, se as características de vazão estão corretas, eu vou verificar a parte de boas práticas de fabricação com o requerimento do usuário. Então, o farmacêutico pode fazer a qualificação do projeto, porque ele tem que olhar o requerimento do usuário e olhar as boas práticas de fabricação, as normas. Eu não vou, nesse instante, olhar, por exemplo, o diâmetro da tubulação. Quem sou eu para dizer que o tubo deveria ser 1,5 polegada ou 2 polegadas? Não sei, é só uma memória de cálculo. Mas eu tenho a obrigação de saber quais são meus pontos de uso, quais foram as válvulas que eles utilizaram de acordo com o requerimento do usuário. Eu coloquei válvula 0 dead leg, aquelas soldadas que ele mostrou. Então, é assim que funciona a qualificação do projeto. E é importante fazer análise de risco. Por que uma análise de risco? Por exemplo, você trabalha com soro, solução parenteral de grande volume. A tua fábrica não para. 24 horas trabalhando. Vocês já foram no Bebral, por exemplo, na Baxter? Como é que funciona? Na Fresenius, Cabe, lá do céu, lá do Ceará? Né? Aqui, né? Você não gosta de misturar, eu já entendi. Lá do céu, lá do Ceará, né? Daqui? Ah, mas ela cabe no Rio. Mas vamos lá. Análise de risco. Aí eu tenho uma fábrica que trabalha 24 horas por dia. Caramba, eu não posso parar meu sistema. O Eduardo comentou de ter 2 abrandadores, lembra? Eu vou fazer a regeneração em um, o outro tem que estar funcionando. É importante ter, por exemplo, 2 bombas de recirculação no loop. Eu não posso parar meu sistema, se uma bomba pifa, dá problema. O que eu faço na minha vida? Então, a análise de risco serve para essas coisas, né? E aprendam, é muito importante vocês aprenderem a trabalhar com análise de risco. Isso está lá no CP 653. Qualificação de instalação deve ser executada em equipamentos, instalações, utilidade e sistema e deve incluir, mas não se limitar aos seguintes itens: verificação correta da correta instalação de componentes, instrumentação, equipamentos, tubulações, serviços em relação aos projetos, especificações de engenharia. Eu vou pegar meu desenho, meu diagrama de processo e instrumentação, a gente chama de P&ID, e vou lá no campo verificar se tudo foi instalado, se tudo está identificado de acordo com o meu projeto. Se eu tenho documentação de materiais, certificados de materiais, se eu tenho documentação de calibração dos instrumentos, né? Instruções de funcionamento de trabalho do fornecedor e requisitos de manutenção. A gente negligencia demais a manutenção. E a manutenção, quando vai fazer o requerimento do usuário, é fundamental ter gente de manutenção junto, que vai olhar com aqueles olhos assim: caramba, como é que eu vou manter isso depois? Vou comprar um equipamento novo, tá? Quem é o representante aqui no país desses materiais? Como é que eu vou fazer para substituir alguma peça? Tem no país ou vou ter que esperar? Ou eu vou ter que comprar meu material, meu equipamento, já com algumas peças de reposição para 2 anos? Então, tudo isso deve ser previsto no início.
Continuando, no QI, calibração de instrumentos e verificação de materiais de construção. É fundamental para sistema de água ou linhas sanitárias de produto, sempre verifiquem os materiais que estão entrando na sua casa. Um a um. Não deixem de fazer isso. Chegaram 20 curvas, só um instantinho. Cada material tem um número gravado na curva, no T, no flange, não importa. Tem um númerozinho lá. E aquele número corresponde a um certificado de material. E a pessoa que recebe não pode receber em caixa, tem que olhar um a um, que vem misturado coisa ali. E a gente se ferra, porque na hora de montar, o montador não quer saber. Né? Para a qualificação de instalação, eu preciso ter isométrico. Isométrico é mostrando a minha linha e todos os pontos que tem solda. Olha. E cada solda tem uma identificação. Com o tag do soldador, a identificação do soldador, se a solda foi automática ou manual, o número da solda sequencial, quantas soldas vão ter nessa instalação, 1000 soldas, então de 1 a 1000, e aqui tem um campo dizendo se foi feita endoscopia ou não, aquela verificação interna na solda. Um mapa de solda, onde eu tenho as soldas de 1 a 1000, tipo de solda automático ou manual, diâmetro da tubulação, a data e o nome do soldador. E informações do material. Estou aqui ainda, hein? Tu não dormiu de noite, né? Imagina eu com uma perereca do meu lado. Imagina, pensa só. Aquele susto que eu veio com aquela perereca. Informação do material. Fornecedor, olha só, cada conexão, cada curva, cada T, cada flange, eu tenho um número e eu tenho um documento relativo àquele material. E o tubo também, a tubulação também vem gravada, vem um númerozinho gravado com certificado de material. Informações de inspeção, a identificação do inspetor, se a inspeção foi externa, se foi feita endoscopia e depois as assinaturas. E aqui também tem um campus para colocar o corpo de prova. O corpo de prova é aquilo que a gente usa na máquina de solda, por exemplo. Vou fazer uma solda automática hoje de 1 polegada. Vou lá, faço um corpo de prova antes de começar o expediente, deixa eu ver se ficou boa. Mudei o cabeçote da máquina para 2 polegadas. Faz um corpo de prova para eu ver se ficou bom. Vou fazer uma solda manual hoje. Faço uma solda manual, um corpo de prova, para ver se o soldador bebeu muito ou bebeu pouco. Bebeu muito ou bebeu pouco, porque eles são tudo pinguços. Né? Corpo de prova, você corta um pedacinho de tubo, corta e faz uma solda. E verifica se a solda ficou boa. Entendeu? Tem solda automática na máquina, que o cabeçote abraça e faz a solda automaticamente. E tem solda que é manual, e que o soldador fica com a mãozinha assim, ó, costurando. Ó. Por isso que eu falei, ver se ele bebeu muito ou bebeu pouco. Se ele está com a vestimenta de álcool, ele vai fazer assim. E na qualificação de operação? Tudo lá na consulta pública, olha. Normalmente segue a QI, mas dependendo da complexidade do equipamento, pode ser executado até junto. QI e QO. A QO deve incluir, não estando limitada a esses itens. Olha. Testes foram desenvolvidos a partir do conhecimento dos processos, sistemas e equipamentos para garantir que o sistema esteja operando conforme projetado. Testes para confirmar limites operacionais superiores e inferiores ou condições de pior caso. Então aqui, olha, conhecimento dos processos para ver se eles estão operando de acordo com o projetado. Então, como o sistema de água, por exemplo, eu tenho um monte de sensores, eu tenho um monte de instrumentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou desafiar controle de nível. Abaixa o nível, bota no nível crítico, verifica se ele funciona, se ele dá lá, bota no nível máximo, verifica se ele para. Vamos verificar a condutividade, vamos verificar o teu AC e você vai simulando, tira o sensorzinho, coloca num recipiente conhecido lá e vê se ele vai disparar, vai fazer o alarme. Na qualificação de operação, todas as seguranças e informações de instrumentação devem ser testadas e desafiadas. Tá? E outro item aqui, ó, conclusão de uma QO bem-sucedida deve permitir a finalização dos procedimentos padrão de operação e limpeza, treinamento dos operadores e requisitos de manutenção preventiva. Sempre que eu faço qualificação, eu peço procedimentos de operação,
de limpeza e de manutenção. Pessoal de manutenção, tem alguém de manutenção aqui? Pode levantar o braço, não tem medo não. Isso. Pessoal de manutenção faz mais coisa errada na fábrica que o pessoal de manutenção. Mas e aí você vai fazer uma qualificação sem verificar o procedimento de manutenção, sem verificar se a pessoa da manutenção foi treinada naquilo, ainda mais com equipamento novo. É tudo novo e a gente tem obrigação de fazer o treinamento nessas pessoas também. Porque você investe milhões, o operador sabe trabalhar, sabe fazer a limpeza e a manutenção sabe destruir. Então a gente tem que treinar o pessoal de manutenção também. Senhor, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Prometo a vocês fazer um curso de água, de 2 dias, lá na Engenheus, antes do final do ano. E ainda leva o moço da Solerri para ele poder falar. Coitado, eu tolhi ele pra caramba. 14 de setembro. É 14 de setembro. Tá vendo? Já vai ter, eu não sei se mais nada. Tá achando que eu estou tirando boa onda. Tá, mas pode perguntar. Na QO você tem que testar o equipamento quando ele vai trabalhar na faixa de trabalho e também no mínimo e máximo dele, né? Por exemplo, a osmose, a pressão aumenta de 0 a 25 bar. 25 bar é o máximo. Mas a faixa de trabalho vai ser de 6 a 10. Não, muita calma nessa hora. Assim, tem coisas e coisas que eu devo testar, desafiar. Por exemplo, controles de níveis, alarmes, tudo são desafiados. Mas a tua bomba, normalmente bomba de osmose reversa, trabalha até 6 quilos, em torno disso. Eu não vou, mas a minha bomba pode chegar a 10 quilos, por exemplo. Eu não vou botar 10 quilos. Eu não vou botar 2 quilos. A gente faz lá um desafio, tem algum alarme de pressão na linha e tal, que vai te dar um alarme, tu até desafia ele. Tira a bomba lá e deixa ele fazer o alarme e tal. A gente desafia os alarmes e as seguranças que existem, mas eu não faço isso. Assim não. Controlo o nível, controlo os sensores que tem para verificar se eles estão funcionando, de temperatura, de pressão. São coisas que são desafiadas, tá? Olha lá de novo, a qualificação de desempenho QD. Está lá na CP, tá? Na consulta pública. Isso vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Ou no projeto. Foi? Que bom. Alguém tem que mexer nisso, porque está ruim. Eu sempre chamei qualificação de desempenho QD, e tem gente que chama de QP de performance, mas é desempenho. Tá certo? E aí, a qualificação de desempenho deve seguir a conclusão de QI e QO. Em alguns casos, a gente usa o conjunto com a QO ou a validação do processo. A qualificação de desempenho deve incluir, mas não está limitada em seguintes itens: teste utilizando materiais de produção, substitutos qualificados ou produtos simulados, com comportamento comprovadamente equivalente sob condições normais de operação e tamanho de lote no pior caso. Frequência da amostragem utilizada nos testes para confirmar o controle do processo deve ser justificada. E como é que a gente faz a qualificação de desempenho no sistema de água? Lembra lá que eu falei do requerimento do usuário? Vou comprar um sistema novo. Vamos colocar no requerimento do usuário o seguinte: vou comprar de um fornecedor A. Esse fornecedor A, ele tem que estar conosco pelo menos nos primeiros 15 dias daquela fase 1, que a gente está aprendendo a mexer com o sistema. Eu estou amostrando todos os dias todos os pontos. Estou sanitizando, estou utilizando produto, metabisulfito, mexendo com a concentração, às vezes eu tenho soda cáustica, e eu preciso aprender a mexer com o meu sistema. Então, no meu requerimento do usuário, deve constar o seguinte: o fabricante ou fornecedor deverá permanecer conosco pelo menos nos primeiros 15 dias durante a fase 1 de qualificação de desempenho. Se a gente não coloca isso, a gente vai acabar ficando sozinho. Ele vai lá dar um treinamento de 2 horas, não é assim que faz. Olha, assim que mexe, tá? Tá vendo aqui? Ó, liga aqui, liga aqui, liga aqui. Quando ele sai, fica um olhando para a cara do outro, ele sabe onde vai meter a mão. E é assim mesmo que acontece. Mas no requerimento do usuário, vocês têm que se acostumar a fazer isso. O mesmo acontece para outros equipamentos, não é só para água, não. Vou comprar uma máquina nova.
um granulador novo, um secador de leite fluidizado novo, um latte, um Diógenes da vida. Caramba, bota no requerimento do usuário que o técnico tem que ficar conosco pelo menos nos primeiros 3 lotes de fabricação, não é? Para a gente poder aprender a manusear. E o desempenho é feito em 3 fases. Fase 1, monitoramento, amostragem todos os dias e todos os pontos. Fase 2 também, mais 15 dias, todos os dias, todos os pontos. E a fase 3 é aquele período de sazonalidade durante 1 ano. Na fase 1, precede a utilização da água, deve ser realizada sempre que o sistema está iniciando as atividades. O conceito inicial é que haja um monitoramento intensivo em todos os pontos amostrais. Quando fala todos os pontos amostrais, não é só ponto de uso não, gente. A gente tem que monitorar a água de entrada, a água da cidade. Em todas as fases do tratamento tem um pontinho de amostra. Dá trabalho pra caramba. Por isso que na hora que a gente vai fazer o requerimento do usuário, é importante ter gente no controle de qualidade vendo aquilo ali, porque sabe que vai estar ferrado. Principalmente pessoas da microbiologia. Imagina, tem 30 pontos. Vocês são da micro, né? 30 pontos, mais os pontos de pré-tratamento, dá lá 40 pontos, né, Tiago? Tiago é da micro. 40 pontos. Todos os dias, vai lá o chapeuzinho vermelho com aquele cestinho, né? Aí vai lá, faz a amostragem, vai lá, leva para o laboratório, aí daqui a pouco, ponto 2 contaminado. Aí olha para o Tiago, que é da microbiologia. Tiago, o que de errado você fez? Não é a água que está ruim, foi o Tiago, rapaz. É assim mesmo. Microbiologia é a maior desgraça que na vida de um ser humano, né, Caio? Caio é biólogo também. E aí, quando dá errado, a gente sofre. Olha só, eu tenho que fazer um monitoramento todos os dias consecutivos, no mínimo em 2 semanas. Esta fase é justamente utilizada para verificar se o sistema é robusto e possui capacidade de produzir, armazenar e distribuir água purificada e água pré-injetada. Por isso que nessa fase é importante ter o cara que fez o projeto, o cara que vendeu o equipamento, dentro da nossa casa. Tem que ensinar a gente a trabalhar. E se a gente não coloca no requerimento do usuário, o orçamento dele não contempla esse tipo de coisa. Entendeu? Então, nessa primeira fase, realizar testes químicos e microbiológicos de acordo com o programa definido. Amostrar e monitorar a água de alimentação diariamente para verificar a qualidade. Amostrar e monitorar continuamente a qualidade da água após cada etapa do processo. Amostrar e monitorar continuamente cada ponto de uso e outros pontos de amostragem definidos. Desenvolver especificações de operações apropriadas. Imagina, eu estou na fase 1, meu POP, meu procedimento, ele foi desenvolvido, mas ele precisa ser ajustado. E é nessa fase que a gente faz esses ajustes, finalizando os procedimentos. Demonstrar a produção e distribuição de água na qualidade requerida. Utilizar e aprimorar os procedimentos de operação, manutenção, sanitização e solução de problemas e verificar provisoriamente os níveis de alerta. Portanto, na fase 1 não é justificável a aprovação de um estudo de qualificação que apresente resultados fora da especificação. Está fora de especificação, vai voltar na fase 1. Então a gente tem que estar muito bem preparado, os profissionais têm que ser muito bem treinados, é importante ter o cara que fez o projeto, o fabricante, estar conosco para nos ajudar, porque a gente não sabe mexer no equipamento ainda. Na fase 2, mais 2 semanas, deve ser realizado um monitoramento intensivo durante a implementação de todos os procedimentos aprimorados após a finalização da fase 1. Todos os pontos, todos os dias. Eventuais desvios que ocorram nessa fase devem ser devidamente investigados e considerados na conclusão do estudo. Qualquer desvio que aconteça é culpa do Tiago, que na hora da amostragem ou na hora de fazer, como é que fala? Não é inseminação não, como é que fala? Não é incubação não. Tu pega lá a água, passa pela membranazinha melipó, aí tu pega e tu contaminou com essa barba na área de microbiologia. Isso. Ah não, tá bom. E na fase 3, é 1 ano após a conclusão satisfatória da fase 2.
Vai ficar monitorando por conta da sazonalidade. Aí a gente já pode reduzir essa amostragem para uma vez por semana, cada ponto. E a gente divide, tem 30 pontos, 5 dias, 6 pontos por dia. Senhor? Sempre. Tem que monitorar sempre. Isso é contínuo. O resto da sua vida você tem que monitorar isso. Com a frequência menor. Quer dizer, com a frequência maior. Não, menor. Tá certo. E nessa fase 3, o objetivo dessa etapa é demonstrar o desempenho confiável durante um período de longo de produção e as variações sazonais. É isso que a gente verifica. Os pontos de amostragem de frequência em teste da fase 3 devem ser reduzidos para o padrão de rotina estabelecidos por vocês, no plano mestre. Tinha uma fábrica em São Paulo que tinha um tanque, água de poço, ia para um tanque de ácido carbono, água potável. Então, tudo bem. De ácido carbônico que ficava exposto ao tempo. Então, teve um período lá que estava muito quente, muito calor, e o sol batia muito nesse tanque. Aquecia a água. Então, a água que entrava para osmose, para o tratamento, já entrava com 35 graus. E tinha muita contaminação. Então, foi obrigado a colocar um resfriador, um trocador de calor para reduzir a temperatura da água. Só para saber, o Eduardo comentou aqui que a água quente entrando na osmose, o que acontece? E o monitoramento contínuo deve ser realizada a revisão dos dados obtidos, adotadas ações corretivas e a adequação dos procedimentos operacionais, caso necessário. Após a revisão, deve ser estabelecido um plano de monitoramento contínuo. Todo ano vocês devem fazer uma revisão periódica da água para verificar a tendência dos resultados, o que aconteceu, qual é a tendência, o que está acontecendo, não é? Com a nossa água. Nós estamos fazendo sanitizações mais frequentes, é sinal que eu não estou controlando mais os meus biofilmes. Talvez haja necessidade de fazer uma limpeza mecânica na tubulação. A requalificação do desempenho deve ser realizada sempre que ocorrer uma mudança que tenha impacto direto ou indireto na produção, armazenamento e distribuição da água purificada ou água para injetáveis. O que tem impacto direto? Osmose reversa. Troquei membrana. Troquei a bomba de ar. O que tem impacto indireto? Talvez o filtro vente, que é de manutenção, vai ter um impacto indireto. A gente tem que ter isso muito bem descrito em análise de risco. Sempre que vocês estão em dúvida, o que eu vou fazer da minha vida com isso aqui que eu estou mexendo? Faz uma análise de risco, também multidisciplinar, com pessoas da manutenção, da produção, do controle, da garantia, da validação, a turma toda lá, cada um olhando para os seus olhos. E a análise da necessidade de requalificação deve ser corretamente realizada através do procedimento de controle de mudanças. O plano de amostragem para a requalificação da fase 1 e 2 pode ser igual ou inferior à qualificação inicial, desde que isso seja devidamente justificado com a análise de risco. Tá? Análise de risco para tudo. Cadê minha amiga que está lá? Estava assim. Ela não é japonesa? Senhora. Você vai fazer a análise de risco. A definição é sempre através da análise de risco. Sempre. Trabalhe sempre. Sempre com a análise de risco. Através da análise de risco. Tá? Sistemas de resultado, revisão do sistema, obtidos no monitoramento da água, devem ser revisados em intervalos regulares. Normalmente, a cada ano se faz essa revisão periódica. E essa revisão deve incluir representantes das áreas, conforme eu sempre comento aqui. Sempre trabalho multidisciplinar, não façam sozinhos isso. E a revisão deve considerar os seguintes tópicos: mudanças realizadas, desempenho do sistema, confiabilidade e tendências de qualidade. O que normalmente acontece com a osmose reversa é que
por exemplo, eu faço uma ela trabalha frio, temperatura ambiente e tal. Eu faço uma sanitização com ácido peracético a cada 7 dias. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu estou fazendo a cada 5 dias. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu estou fazendo a cada 3 dias. Lembrando que o enxágue dessa água leva 1 dia. Então é 3 dias, cada 3 dias, mais 1 dia perdido para enxágue, mais ou menos, né? São horas, né? Então, há uma tendência muito grande de ter biofilme e a gente precisa fazer, eventualmente, uma limpeza mecânica, uma nova passivação na linha. E a revisão deve considerar os seguintes tópicos: falhas, investigações, resultados fora de especificação durante o monitoramento, alterações na instalação, atualização da documentação de instalação, livro de registros, situação da lista atual de procedimentos operacionais. É fundamental o operador saber que tem um logbook, tem um livro de registro lá que ele tem que atualizar. Está mexendo, ele tem que atualizar, ele tem que saber, tem que entender isso. Antigamente, nós tínhamos pessoas. Eu trabalhei numa época, eu entrei numa fábrica numa época, que tinha um supervisor de elétrica, que era um senhor que na época ele não tinha estudado e tal, ele era da limpeza, e aprendeu eletricidade e tal, virou supervisor, não sabia nem escrever. Hoje, quando a gente fala assim, eu tenho nível superior, caramba, não faz mais que obrigação. E hoje a briga está desigual na rua. A gente tem que estudar, não tem outro caminho. Tem que estudar, tem que fazer sacrifício, tem que andar de trem, pô. Andar de trem, hoje em dia, andar de trem, pessoal de trem, andar de metrô. Vai pegar o ônibus, está chovendo, vai lá. Está passando mal, vai lá. Hoje teve um rapaz, um garoto que está estudando e tal, falou que vinha aqui. Aí de manhã cedo estava chovendo, ele mandou uma mensagem. Não, eu não estou me sentindo bem, não sei o que, não sei o que. Aí eu mandei mensagem para ele assim: olha só, não quero nem saber o que tu está sentindo. Tu sabe o que teu pai fez para chegar onde chegou? Eu sei o que o pai dele fez. Ah, louco. Esse negócio está passando mal não, isso é pros fracos, pô. Vai morrendo. Pô, pá. E a revisão? Os objetivos da revisão periódica, continuando: análise de tendência dos dados de controle, desvios, ações corretivas, resultados fora de especificação, entre outros. Na conclusão, verificar se existe alguma tendência, seja ela positiva ou negativa, e, quando cabível, estabelecer um plano de mudança. Exemplo de valores que podem ser ajustados após uma correta revisão periódica são as especificações dos limites de alerta. Limites de alerta na parte microbiológica, uma tragédia, foi um negócio exponencial. Né? Hoje está 10, no dia seguinte está 100, no dia seguinte é incontável. Então, vocês aprenderem a conviver com isso, né, é difícil pra caramba. Por isso que eu não fiz microbiologia ou biologia, que é difícil cuidar dos bichinhos. A elaboração de uma correta revisão periódica do sistema de água deve fornecer subsídio e evidências técnicas de que o sistema é robusto e opera sem tendências negativas ao processo, onde necessita de ações corretivas. E a conclusão do relatório deve ser clara quanto à necessidade de ações corretivas e da necessidade de uma nova requalificação. Então, vigilância sanitária nas inspeções está cobrando a revisão periódica da água. Todo ano a gente tem que fazer essa revisão. Perguntas. Cristiane, Caroline, era você, eu sabia que era você. Corri pra caralho. A análise de risco também é residência. Por exemplo, se eu tenho uma mudança no sistema, no filtro, eu preciso fazer uma análise de risco ou posso direto fazer uma requalificação e não ter uma análise de risco? Se você requalificar, tudo bem. Se você faz alguma intervenção e você acha que aquela intervenção, não tem problema nenhum e tal, a vigilância chega, vê que você fez a intervenção. Baseado em que você não fez nada? Foi na minha experiência. Eu tenho 40 anos de experiência e não fiz. Vai se ferrar. Vai tomar uma canetada. Sistema de água com contaminação, a gente pode fazer uma redução dessa contaminação fazendo uma limpeza mecânica dentro das tubulações. Vocês já viram isso? Com pique? Você pega lá um taruguinho de poliuretano, coloca dentro do tubo, dá um tiro com ar comprimido, e falar em tiro, o pessoal pensa logo que é ar. Não, né? Dá um tiro com ar comprimido, pressuriza
E aí esse taruguinho ele anda dentro da tubulação e vai fazendo a limpeza mecânica, sai do outro lado e a gente vai colocar tantos taruguinhos desses quanto necessário para ele sair mais limpo. Do outro lado, depois se faz uma passivação. E aí você tem um sistema seminovo, remodelado. Sabendo que a gente não elimina 100% do biofilme. O biofilme vai existir e conviver com vocês sempre. Tá? Hemodiálise. Eu queria pegar a pergunta dele que não ficou muito claro. Sim, senhor. Eu queria saber se é condicionante para requalificar a análise de risco. Essa é a pergunta que eu gostaria de falar. Você pode requalificar, a vigilância sanitária não vai te encher o saco porque você requalificou. Eu troquei alguma coisa e fiz a requalificação, não fiz análise de risco.